vamos continuar falando sobre a constituição e a estruturação desta comissão. E o nosso próximo item diz assim: é vedado a organização em relação ao integrante eleito da CIPA. Olha aqui, a gente vai começar a falar de algumas vedações, de algumas proibições. Por que a norma está proibindo a empresa de tomar algumas atitudes com o integrante eleito da CIPA? Por que isso? Deixa eu explicar para vocês. Vocês viram lá nas atribuições da CIPA que quando o cipeiro, ele é um cipeiro atuante, ele vai lá e ele fica propondo melhorias, ele diz, olha, esse maquinário aqui tem um maquinário mais moderno que não expõe o funcionário a vibrações, olha, o turno de trabalho tá inadequado, olha, a gente tem essas condições de iluminação que tá ruim. Tudo isso tudo isso gera a responsabilidade na empresa de corrigir. Para corrigir, vai ter ali um custo, né? Vai ter um custo financeiro para a empresa. Então tem empresa que não tem cultura de segurança e eles ficam olhando, rapaz, esse empregado é muito chato. Ele fica toda hora pedindo isso, pedindo aquilo outro, só porque ele é da CIPA. Quer saber? Eu vou já tomar uma atitude contra ele. É por isso que existe na norma vedações, existem proibições. A empresa não pode, ela é proibida de tomar algumas atitudes em relação ao integrante eleito da CIPA. Você já deve ter percebido por que é o integrante eleito, né? Porque o integrante indicado, designado, foi a própria empresa que colocou ele lá. Então ele não precisa de garantia. Se for a direção da empresa que colocou ele lá, a direção da empresa não vai querer tirar ele. E se quiser, ela pode fazer. Mas o membro eleito, ele vai ter uma estabilidade, ela não pode tirar o cara assim. Então ela vai tentar prejudicar esse cidadão. Mas logicamente que isso só acontece em empresas que não têm cultura de segurança do trabalho, em empresas que acabam tentando se vingar de um funcionário que está tentando melhorar a vida, a condição dos seus colegas e a dele mesmo, né? Ele está tentando fazer aquilo que a gente falou lá no início do nosso curso. Ele está tentando tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde dos trabalhadores. Então, vamos ver o que é vedado, o que é proibido a organização fazer com o integrante eleito da CIPA. A empresa não pode alterar as atividades normais na organização que prejudique o exercício das suas atribuições. A empresa não pode atrapalhar esse funcionário de executar as suas atribuições. Ou ela muda a atividade dele para que ele fique mais atarefado, para que ele não consiga fazer as atividades da CIPA. Ou então ela muda os horários da reunião da CIPA, ela não pode alterar as atividades normais da organização para prejudicar esse funcionário. A outra coisa que ela não pode fazer, e está escrito em norma, inclusive o funcionário que sentir que isso está acontecendo, ele pode acionar a justiça, é o seguinte: a empresa não pode transferir o funcionário para outro estabelecimento sem a sua anuência, ou seja, sem que ele diga, tudo bem, eu quero ir. Ela não pode simplesmente mandar o cidadão para lá ou a cidadã para lá, para aquele outro lugar, para aquele lugar longe para dizer, vai, e que eu não quero mais você por aqui. Ela não pode transferir o funcionário para outro estabelecimento. Existem exceções. Essa aqui é a regra, tá? A regra é essa. Ela não pode transferir o funcionário sem que ele queira. Mas existem exceções. Olha a exceção dizendo aqui, ó. Ressalvado, ou seja, a não ser que aconteça o que está disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 469 da CLT. Olha aqui, artigo 469 da CLT. Você achou que eu não ia trazer esse artigo para você? Vou trazer ele agora, mas logicamente eu vou ter que sair da tela. Vou mostrar aqui para vocês. Então esse aqui é o nosso artigo 469, que está dizendo exatamente o que a gente acabou de ler lá no nosso slide da CIPA. Está dizendo que o empregador, que a empresa não pode, é vedado transferir o empregado sem a sua anuência, sem que ele esteja de acordo quando ele for da CIPA, não é isso? Mas está dizendo também que tem duas exceções. As exceções são o parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo. O que é que o parágrafo 1º está dizendo? Ele está dizendo que não é proibição, não está compreendido como proibição, aqueles empregados que exerçam cargo de confiança. Então, se ele tem um cargo de confiança, a empresa pode sim transferi-lo sem a sua anuência. Outra exceção também, que não tem problema nenhum, é quando o contrato de trabalho já tenha essa condição de transferência nele. Ou seja, o funcionário, quando foi contratado, antes dele entrar na CIPA, ele, dentro do seu contrato de trabalho, já mostrava que tinha uma real necessidade do serviço que ele se transferisse, que ele viajasse para outras localidades. Então, se isso já estava constando lá no contrato de trabalho dele, quando ele entrou na empresa, antes mesmo dele ser da CIPA,
não tem problema nenhum ele continuar exercendo essa função de ser transferido, de mudar de lugar. Então, nesse caso, já é uma condição do contrato, não tem problema nenhum. No parágrafo 2º, nós temos aqui mais uma exceção. Quando a empresa pode transferir esse funcionário, que é um membro eleito da CIPA, sem que ele seja de acordo. Que situação é essa? Aqui está dizendo que é lícita, ou seja, é permitido a transferência quando houver a extinção do estabelecimento. Imagina que não vai ter mais aquele estabelecimento, aquela unidade onde o cipeiro trabalha. Se não vai funcionar mais aquela unidade, ele pode ser mandado embora, ou ele pode ser transferido. Então, nesse caso, ele vai ser transferido para outra unidade, para outra indústria, empresa, né, para outro estabelecimento que esteja funcionando. Então, nesse caso, não tem problema nenhuma a transferência desse funcionário que é membro da CIPA. Agora que nós já vimos o artigo 469 da CLT, vamos continuar falando sobre a Constituição e a estruturação da CIPA. Vamos para mais uma proibição. A proibição é essa daqui, ó. É vedada, é proibida, né? A dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Deixa eu explicar. O mandato da CIPA dura um ano, certo? Durante esse ano, o funcionário ele é cipeiro. Ele é um membro da CIPA. Ele não pode ser mandado embora porque ele foi eleito pelos outros trabalhadores para poder ajudar, para poder contribuir com a saúde e segurança de todos. Certo? Certo. Então temos um ano de mandato. Sabe o que acontecia antes? Quando acabava o mandato, a empresa já estava de saco cheio daquele cara. O cara já tinha falado muita coisa, já tinha entrado em várias ações da empresa, já tinha feito a empresa gastar dinheiro com as suas sugestões, com as suas proposições. Sabe o que a empresa fazia? Acabou o mandato, quer dizer que você não é mais da CIPA, quer dizer que você não tem mais estabilidade, acabou o seu mandato, e mandava o cipeiro embora. Porque tinha acabado o mandato dele, mandava ele embora. É um funcionário que eu não quero mais vê-lo por aqui. Aí foi o que aconteceu. A legislação ampliou essa estabilidade. Então tem o ano de mandato e tem mais um ano depois que o mandato acaba. A estabilidade fica aqui, ó, fica uma estabilidade de 2 anos. Mas isso não foi suficiente. Olha o que começou a acontecer. Começou a acontecer o seguinte, já que a empresa não podia mandar o funcionário embora durante o mandato, porque ele tinha sido eleito para a CIPA, e não podia mandar ele logo depois que acabasse o mandato, porque ele tinha mais um ano de estabilidade, a empresa fazia o seguinte, olha, esse cidadão aqui, ele se candidatou para a CIPA. Antes da eleição, antes que ele seja eleito e empossado, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos mandá-lo embora. Ou então, logo depois da eleição, ele foi eleito, mas não foi empossado ainda. Não começou o mandato. Não tem estabilidade. Vou mandá-lo embora antes que ele tome posse. Estava acontecendo isso. Aí sabe qual foi a solução? Hoje é o seguinte. Na hora que você chega lá e se candidata, no momento da inscrição, você se candidatou para membro da CIPA, você já tem estabilidade. A tua estabilidade vai até o dia da eleição. No dia da eleição você não foi eleito, aí a sua estabilidade acaba. Agora, se no dia da eleição você foi eleito, ela perdura até tua posse, passa todo o seu mandato e ainda um ano depois do mandato. Agora você entendeu o que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer exatamente que a estabilidade ela vai desde o registro da candidatura, observe aqui o que está em tela, vou até pegar meu mouse aqui, meu apontador, né? Ó, ela vai desde o registro da candidatura, que foi quando o cidadão lá, o empregado, ele se candidatou para fazer parte da CIPA, desde o registro da candidatura até um ano depois que o mandato dele acaba. Perfeito? Então, temos mais esse item. A empresa não pode fazer dispensa arbitrária, não pode fazer uma dispensa sem justa causa. Dizer assim, olha, não gosto do teu trabalho, vai embora. Não pode. Agora, ela pode demitir o funcionário por justa causa. Tá vendo aqui ó, que ela não pode sem justa causa. Olha aqui, olha de novo. Ela não pode demitir sem justa causa. Agora, digamos que tenha justa causa. Ela pode mandar o funcionário embora sim. Tem causa justa. Ele pode ter feito algo que seja justa causa. E aí, se é justa causa, ele não tem CIPA no mundo que segura esse cidadão, certo? Então, continuemos. Também está dizendo aqui que o término do contrato de trabalho por tempo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. O que é que isso quer dizer? É o seguinte, digamos que
o funcionário tenha sido admitido, tenha sido contratado, e lá no contrato de trabalho dele está dizendo que 2 anos é o contrato de trabalho. Olha, começou hoje, daqui a 24 meses acaba teu contrato. É um contrato de trabalho por tempo determinado. 24 meses. É o nosso exemplo aqui. Aí esse cidadão tá lá trabalhando, ele já trabalhou 1 ano e meio, tal, ele falou, rapaz, está faltando só 6 meses para acabar meu contrato. Meu contrato já está pertinho de acabar. E vai ter eleição da CIPA semana que vem. Quer saber? Eu vou me candidatar, e aí se eu ganhar, eu não vou mais sair da empresa aqui durante um bom tempo. Porque eu tenho estabilidade. É o meu mandato, mais 1 ano depois que ele acaba. Ou seja, vou passar mais um bom tempo empregado. Essa malandragem não cola. Não cola, porque lá no começo, quando a empresa contratou ele, já estava dizendo que o contrato só era de 24 meses. Então, se estavam faltando ali 6 meses para acabar o mandato dele e ele foi eleito para a CIPA, ele não vai poder, ele não vai gozar dessa estabilidade. Ele não vai aproveitar essa estabilidade toda. Então, se você tem um contrato por tempo determinado, na hora que encerra o prazo do contrato, que já tinha sido pré-estabelecido lá no início, lá na contratação, lá na admissão, acabou, não tem mais estabilidade da CIPA.